O aumento do preço dos combustíveis é o início de uma nova crise? Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado. O habitual, não é? Já sabe que estas viagens trazem como bónus os pisca-piscas, buzinadelas, enfim, o habitual, mas é mesmo assim. Ora, hoje, nem de propósito, vamos falar de carros e combustíveis, mas apenas como ponto de partida para algo bem mais grave e mais sério que pode acontecer, e é sobre isso que eu quero falar consigo no episódio de hoje. E isto porquê? Porque nesta semana em que está a ouvir este episódio, quer dizer, nesta semana em que foi feito este episódio, registaram-se os maiores aumentos de combustíveis do último ano e, eventualmente, até dos últimos anos, por causa do conflito no Irão. E, portanto, é escusado estarmos a explicar o que está nas origens deste conflito ou desta crise. O que é facto é que o Brent disparou e, portanto, os combustíveis subiram muito, sobretudo o gasóleo, mais do que a gasolina, mas a questão não é tanto essa. A questão é como lidar com aumentos muito rápidos de determinadas categorias da nossa vida, neste caso os combustíveis, mas podem ser outras categorias, para não desperdiçarmos os nossos recursos e não perdermos o equilíbrio nas nossas finanças pessoais. Portanto, vamos ser muito diretos, muito rápidos a reagir. É sobre tudo isto que eu quero transmitir. Quando algo no nosso orçamento mensal, e o ideal era já cada um de nós, e eu sei que nem todos fazem isso, mas espero que uma grande parte de vocês já faça isso, tem um orçamento mensal dividido por categorias. Portanto, já sabe que, por exemplo, é normal gastar 200 euros por mês em combustíveis. É normal gastar 400, 500, 600 euros por mês no crédito à habitação. É normal gastar 80 euros de eletricidade todos os meses, 50 euros de gás, 400, 500, 600 euros no supermercado e assim sucessivamente. Agora atenção, isto que eu estou a dizer, estes valores, não é dito assim como eu acabei de dizer de cabeça. Não, é numa folhinha de Excel em que lá em cima estão os seus rendimentos, o seu salário, da sua mulher, todos os rendimentos que entram em casa, para depois ver se a soma de cada uma das categorias é inferior aos vossos rendimentos. Portanto, tem de ser sempre, nós temos de gastar sempre menos do que aquilo que ganhamos. E, portanto, quando estas situações acontecem, que são situações normais, não estamos aqui a criar nenhuma espécie de alarmismo. Como sabem, eu fujo desse tipo de informação. Quero tratar as coisas de uma forma realista para podermos agir sobre a situação. E, portanto, é normal, por exemplo, em determinados períodos, o crédito à habitação subir bastante. Ok, o que é que fazemos? Temos de reduzir nas outras categorias. Se calhar já não posso ir jantar fora tantas vezes. Se calhar já não posso trocar de telemóvel agora como gostaria, porque não preciso, seria só um pequeno luxo. Se calhar vou ter de abdicar do ginásio durante 6 meses. E pronto, eu estou apenas a dar algumas ideias assim aleatórias.
Portanto, nesta situação específica, em que os combustíveis vão subir durante várias semanas, vão manter-se elevados durante várias semanas, numa conta relativamente simples, um aumento de 10 cêntimos por litro numa família em que, por exemplo, se gastem 50 litros por semana, podemos estar a falar de mais 20 euros por mês. Para muitas famílias isso é um gasto perfeitamente suportável, se calhar até irrelevante, mas há famílias em que esses 20 euros são relevantes. Ainda mais se, por exemplo, o aumento em vez de 10 for de 20, ou depois mais 5 e depois mais 6 e chegamos, por exemplo, a um aumento que chega aos 2 euros por litro, vamos imaginar, esperemos que não, mas já lá estivemos, portanto não é irrealista, podemos estar a falar de mais 40 euros por mês. E já nem falo de situações em que, por exemplo, a nossa vida privada está ligada à nossa vida profissional e às vezes os gastos em combustível, por exemplo, se eu morar longe do trabalho e eu gasto 200 ou 300 euros por mês em combustível, isto pode ter valores muito, muito relevantes e que podem, de facto, causar algumas dificuldades. Mas aquilo que eu quero dizer é que tem de, em primeiro lugar, verificar se estes aumentos afetam a sua vida financeira ou não. Se não afetam, tudo bem, pode passar por esta fase de uma forma mais calma. Se afetam, então é aqui que eu quero dar algumas dicas. Em primeiro lugar, nos combustíveis, vai ter de fazer um esforço mais consciente do que o normal para baixar essa despesa, ou pelo menos mantê-la nos valores que são suportáveis para si. Isso implica, por exemplo, durante estas semanas, durante um mês, 2 ou 3, o tempo que for necessário, abastecer na marca mais barata da sua região. E repara, as diferenças chegam a 10, 12, 15 cêntimos por litro. Portanto, pode acontecer que simplesmente mudando de marca, pode absorver este aumento. Mas eu estou habituado a impor o Premium XPTO. Ok, tudo bem, mas se não pode fazer isso, então durante algum tempo deve avaliar se abastece mais barato. Outra medida mais rápida que pode tomar é abdicar de determinadas viagens de carro. Por exemplo, em vez de fazer passeios maiores ao fim de semana, abdica desses passeios, faz passeios mais perto de casa, ou utiliza transportes públicos, ou arranja alternativas para evitar usar o carro. Portanto, a maior poupança de todas, por muito óbvio que isto lhe possa parecer, é não gastar combustível. Porque ao não gastar combustível, a poupança é de 100% em relação aos combustíveis. Portanto, acaba por reduzir bastante este impacto na vida financeira mensal. Não se esqueça também que pode mexer na sua condução, não acelerar tanto, andar mais devagar, basta isso para reduzir o consumo em 10, 15, 20%. Reforçar os cuidados de ter sempre os pneus com o ar certo. Sei que para muitas pessoas isso é o outro que faz, ou só se lembra quando o pneu está mesmo em baixo e é visível, mas isso também tem impacto. Mas, pronto, fora essas dicas que eu acho que a maior parte das pessoas já conhece, queria alertar para o seguinte: se isto for apenas um aumento de 2, 3, 4 semanas, está tudo relativamente bem. O problema vem a seguir e afeta-nos a todos, até aqueles que não têm carro, ou até aqueles que acham que tudo bem gastar mais 20, 30 ou 40 euros por mês em combustíveis é perfeitamente negligenciável. É que a história mostra que quando os combustíveis aumentam, tudo aumenta. Tem um efeito direto na inflação. Porquê? Porque é preciso combustível para levar as coisas aos sítios. É preciso combustível para transportar através de barco, de aviões, seja lá do que for, de trator,
os caminhões TIR, transportar os produtos da sua origem para os sítios onde nós vamos comprar. E como as coisas ficam mais caras em todo o lado, os comerciantes também vão aumentar os preços para terem mais lucro, para suportarem também eles próprios as suas despesas. Portanto, o que é que vai acontecer? Ou o que é que pode acontecer? Quando a inflação sobe, o BCE, o Banco Central Europeu, tem por missão manter a inflação baixa. E vocês lembram-se do que aconteceu da última vez. Então eles sobem as taxas diretoras, sobem a taxa de juro. E quando eles sobem a taxa de juro, a Euribor sobe. E quando a Euribor sobe, sobe a prestação do crédito à habitação. Portanto, eu acho que vocês já estão a ver o filme todo outra vez. Não é preciso eu estar a dizer-vos isto. Aquilo que aconteceu quando iniciou a guerra na Ucrânia, aquilo que aconteceu quando as taxas de juro do BCE começaram a subir e a Euribor chegou aos 4% e ultrapassou os 4%, e vimos bem o que aconteceu às prestações do nosso crédito à habitação, que nos pôs a muitos de nós numa situação aflitiva. Todo este filme pode voltar a acontecer. Portanto, o meu alerta é: estejam atentos, não se metam para já nesta fase, nestes meses, agora, nestas semanas, evitem créditos que possam comprometer as vossas finanças nos próximos anos. Aproveitem para renegociar novamente o vosso crédito à habitação e, caso esta situação se prolongue, avaliem seriamente a hipótese de, enquanto a Euribor não dispara outra vez, não sabemos se vai disparar ou não, mas podem fazer ou pedir uma simulação para taxa fixa durante 2 ou 3 anos, se for o caso, se isso for confortável para vocês e se tiverem medo de algo que possa acontecer, mas ninguém está a dizer, e eu também não estou a dizer, que isto vai acontecer, mas pode, não é? Nós não sabemos, nós sabemos como é que as coisas começam, não sabemos como é que elas acabam. É só para se manterem alertas, para tomarem boas decisões agora enquanto é tempo, e não mais à frente quando já vão tarde. Porque alguns de vocês, recordam-se, já falámos sobre isto, só quando chegou aos 4% da Euribor e estavam mesmo aflitos e já não conseguiam suportar a prestação da casa, é que foram ao banco e pediram taxa fixa. E fizeram taxa fixa com 3,5% de juro, e em alguns casos até mais. E depois, imediatamente, aquilo começou a descer. E o que é que acontece agora? É que estão presos durante 2, 3, 4, 5 anos a uma prestação altíssima, quando a Euribor está agora nos 2% e é suportável. Portanto, se agora é suportável, vejam se é uma hipótese manterem, por exemplo, uma prestação fixa, uma taxa fixa de 2,3%, 2,4%, 2,5%. Para evitarem estes sustos que já percebemos que, pelo menos durante os próximos tempos, vão ser quase habituais na nossa vida e que acontecem quando nós menos esperamos. Porque agora a inflação estava nos 2%, com tendência de se manter neste nível, eventualmente até descer um pouco, enfim, não sabemos. E agora a perspectiva é de subida rápida e inesperada. Portanto, em conclusão, reavalie hoje mesmo, esta semana, o seu orçamento mensal. Se nunca o fez, aproveite para o fazer pela primeira vez. Já sabe que é simples. Tem um episódio mais para trás. Pesquise orçamento. Há vários tipos de orçamentos. Não há nenhum que seja perfeito. É aquele que for bom para si. Portanto, nos títulos dos episódios do podcast, pesquise um que diga orçamento. Vai encontrar vários, onde eu ensino com detalhe como é que se faz. Mas a ideia é esta: veja quanto dinheiro está a entrar em sua casa e veja com números reais quanto é que está a sair todos os meses para cada categoria. Veja quanto é que gastou em combustíveis no último mês, há 2 meses e há 3 meses, com valores reais. Portanto, basta ver o seu extrato bancário, quanto é que pagou. E agora, simule um aumento de 20%
nessa categoria dos combustíveis e veja se continua a ser suportável. Caso queira fazer alguma coisa em relação a isso e manter o equilíbrio que tem agora, é reduzir gastos noutras categorias. Por exemplo, renegocie a eletricidade, que também, em princípio, vai subir por causa do aumento do gás. O gás canalizado também pode vir a subir, mas espero que esteja, e já digo isto há muito tempo, no mercado regulado do gás e não numa empresa, vamos chamar-lhe privada, entre aspas. Portanto, o gás regulado é o gás do Estado, não é? Também tem um episódio sobre isso e várias reportagens que já fiz sobre isso. Portanto, corte em alguma coisa que seja menos prioritário para si, se quiser manter os seus gastos atuais nos combustíveis. É uma forma de se proteger. E, entretanto, por precaução, avalie como é que está o seu crédito à habitação, porque se a inflação aumentar, as taxas de juros do BCE vão aumentar, a Euribor vai subir e a sua prestação vai voltar a subir. E aí sim, como estamos a falar de centenas de milhares de euros ou muitas dezenas de milhares de euros, um aumento pequenino na taxa significa muitas dezenas ou até centenas de euros a mais por mês. E aí vai ser muito mais complicado. Portanto, haja por prevenção e não por reação. É a principal mensagem do episódio do podcast desta semana. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de falar sobre ele a outras pessoas, dar as estrelinhas que entender, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. É lá que estão todas as dicas todos os dias, e de me seguir nas redes sociais, Facebook Contas Poupança, no Instagram Pedro Anderson Oficial. Também temos um canal de notícias no WhatsApp, que se chama Contas Poupança, e também o canal de notícias no Instagram, para além das outras redes sociais todas. Muito obrigado, e não pense que isto não vai passar por si. Isto vai afetar-nos a todos, uns de uma maneira, outros de outra, mas pense naquilo que pode fazer para se preparar. É como estar a ser avisado que vem uma tempestade e, portanto, nós vamos resguardar-nos, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que, quando a tempestade chega, nós estarmos melhor preparados. Muito obrigado, boas poupanças. Sabemos que não é suposto um anúncio começar assim, mas comece por decorar isto. Conta com 40. A sério, depois explicamos. Conta com 40. Decorou? Então fica a saber que se for dos primeiros 150 novos clientes a abrir conta digital no Ativo Bank com este promo code, recebe 40 euros. E já agora, abrir conta é simples, digital e não tem comissões de manutenção. Era só isto. Ativo Bank. Simplifica. Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária. Aplicam-se termos e condições que pode consultar em ativobank.pt.